Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Aqui a gente só recebe elenco de coragem e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Renata Lamonier. Ela é estrategista financeira e ela vai explicar para a gente um pouquinho o que isso significa. Só para constar, ela que cuida das finanças da minha empresa. Então ela é excelente, ela cuida das finanças de pessoas grandes, de pessoas que tem relevância no mercado e que precisa fazer o dinheiro ficar. Ela diz que ensina a gente a fazer o dinheiro ficar. E hoje ela vai contar para a gente um pouquinho como que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mexer na nossa empresa e como que a gente tem que agir no dia a dia para poder conseguir fazer o dinheiro ficar, gente. Porque a gente ganha dinheiro, mas o dinheiro fica com a vontade de ir embora, né? E ela vai contar isso pra gente. Seja muito bem-vinda, Renata. É uma honra te receber aqui. Obrigada. Conta para o pessoal aí o que um estrategista financeiro faz. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, tá, Lília? Para mim é uma honra estar aqui falando, né, com o seu público e levar um pouco dessa mentalidade adiante, né, do quanto é importante a gente quebrar tabu, né, gente? Afinal de contas, quando a gente fala de dinheiro, vem tanta coisa que a gente traz, né? Desde a infância, de tudo que a gente ouviu dos nossos pais, das pessoas que estavam próximas, né, a nós, e quando a gente chega na vida adulta, a gente tá com vários preconceitos formados sobre o que é dinheiro, como ele funciona, como ele não funciona, se ele é bom, se ele não é. Tem gente que acha que dinheiro é do mal. Tem gente que acha, gente. Você que está assistindo a gente, acha que o dinheiro é do mal? O que você ouviu na sua infância sobre dinheiro? Eu quero já te convidar para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Ativar o sininho para você receber a notificação de todo episódio novo e também deixar o seu comentário aqui, que a gente vai te responder depois. A Renata tocou num assunto que tem a ver também com o que eu trabalho, porque eu trabalho com as questões emocionais e com a crença, com as crenças que nos limitam. E a gente tem as crenças que são fortalecedoras, Sim. que ajudam a gente a avançar. Toda crença foi boa pra gente em algum momento, Teve né? serventia. Teve serventia, mas tem umas que não servem mais, gente. E aí, hoje, eu te convido a assistir até o final, que você vai aprender como você vai fazer para o seu dinheiro ficar e talvez você vai descobrir aí, ó, quais são as crenças que você precisa eliminar. Então, vai anotando tudo aí, responde as perguntas que a gente vai fazer para você, que você vai sair daqui, ó, sabendo como fazer o dinheiro ficar aí no bolso e na sua empresa. Renata, essas crenças, eu atendo muitas pessoas que têm crença de dinheiro, de merecimento. Eu sempre falo que a gente precisa de 3 crenças para poder conquistar qualquer coisa que a gente deseja na vida: capacidade, merecimento e possibilidade. Então, às vezes, eu me capacito. Tem gente que fala assim: nossa, eu me capacitei tanto, eu tenho um monte de diploma, eu fiz várias faculdades, eu me especializei e o salão da fulana fica cheio e o meu não. Né? Eu não consigo atender ninguém e a pessoa ali que nem sabe tudo que eu sei, tem 1000 clientes ali e a agenda está lotada. Isso acontece porque às vezes a pessoa tem capacidade, mas ela não se sente merecedora. Ou ela acha que o dinheiro é mau. Ou ela tem uma crença que é invisível, tá, gente? Você que está me ouvindo aí, essas crenças são invisíveis. Ela é inconsciente. Tem uma crença de que o dinheiro faz mal, de que todo mundo que tem dinheiro é desonesto, que é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Então, são coisas que a gente veio ouvindo a vida inteira. Sim. Aí você que está assistindo a gente, escreve aí nos comentários quais são as crenças, quais são as falas que você ouviu do seu pai, da sua mãe, dos seus professores, na televisão, onde você conviveu quando era criança e adolescente. Dinheiro não dá em árvore. Quem já ouviu essa? Oh. Dinheiro não dá em árvore. É melhor ser pobre e limpinho do que ser rico e desonesto. Então, ou seja, se eu entendi que ser rico é desonesto, que a pessoa que é rica é arrogante, que a pessoa que é rica é mal, inclusive as novelas, né? Não sei se tem alguém que assiste TV aberta ainda hoje. Eu não assisto tem anos. Também que eu não vejo. Mas as novelas mostravam os ricos como vilão, né? E os pobres como bonzinho. Então, se você tem isso na sua mente, ou acredita que rico não herda o reino dos céus, ou coisa parecida, provavelmente o dinheiro não vai ficar. E eu achava que era só na minha área que vinha isso. Não. Tipo, Lília, me ajuda porque eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, está acontecendo isso comigo. Mas não.
Lília, olha, quando a gente traz isso, né, para empresas, minha área de especialização é em negócios. O que acontece? Uma empresa, ela é administrada por um dono. Toda empresa vai ter seus sócios. E não tem como eu separar as crenças do sócio do dinheiro da empresa. E é onde eu brinco que dinheiro conta história. Sim. Então, quando a gente aprende a ler essas histórias, interpretar essas histórias, que é o que eu faço como estrategista financeira, tem a parte técnica, a parte de análise dos números? Obviamente que tem. Mas quando a gente entende que esses números, essa parte técnica, ela nada mais serve do que para a gente entender o comportamento do dinheiro naquela empresa, a gente começa a entender que a empresa cresce à medida que o dono também se expande em relação à consciência do dinheiro. O que eu estou querendo dizer? Geralmente, quando a gente vai para uma empresa, às vezes é aquele profissional que ele conseguiu fazer dinheiro sozinho, obviamente o negócio cresceu, ele teve que contratar pessoas, não conseguiu mais trabalhar sozinho, e aí ele abre o seu negócio. E olha só, Lília, muitas vezes, para não dizer quase que na maioria, pelo menos dos clientes que eu atendo, eles não têm dificuldade de fazer dinheiro. Eles fazem. Sabe fazer faturamento. Só que muitas vezes a dificuldade fica onde? Em fazer com que esse faturamento, primeiro, que ele seja uma coisa leve para a sua vida pessoal, tá? Que esse faturamento, além de ser leve, ele vire lucro, que faz tanto o negócio expandir quanto dinheiro no bolso desse sócio. E ainda tem um terceiro desafio, que é o quê? Esse sócio sentir que merece o dinheiro do lucro dessa empresa e fazer com que esse lucro realmente traga prosperidade para a vida dele. Porque ter dinheiro não é sinônimo de ter prosperidade. Você sabe muito bem disso. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Porque aqui eu entendo que esse dinheiro não vai me trazer prosperidade na minha vida pessoal, eu, obviamente, inconscientemente, saboto as coisas para que eu não tenha uma lucratividade adequada ao que meu negócio poderia me proporcionar. Gente, eu tô tão feliz de escutar isso, porque assim, ela é mais racional, ela é do dinheiro, ela é dos números. E aí ela tá trazendo uma coisa que vocês aí que acham, às vezes, quando eu chamo vocês para virem para a imersão à terceira prosperidade, ou uma aula que eu vou dar no Zoom, ou qualquer outra coisa assim, ou para a comunidade Mulher de Coragem, vocês pensam, tá querendo vender o peixe dela. Quando eu falo que tudo que acontece no exterior é o reflexo do interior, você fala, a Lília tá querendo que eu vou fazer terapia com ela. Gente, agora ela que tá falando, foi a Renata que falou isso, vocês ouviram? Você sabe aonde que o lucro nasce primeiro, Lília? Onde? Conta pra gente, isso aí dá um bom corte, ó. Onde o lucro nasce primeiro, Renata? O lucro nasce primeiro na cabeça do dono. Antes dele ser uma meta da empresa, ele tem que ser uma meta viva, ardente, dentro da cabeça dos donos da empresa. Porque aquilo que eu coloco como meta, seja onde for, na minha vida pessoal, nas minhas finanças pessoais, no faturamento da minha empresa, mas que eu não consigo sentir aquilo enquanto verdade, a probabilidade é que eu não vou me empenhar o suficiente para fazer aquilo acontecer. E quando a gente fala de ter lucro na empresa, que é o lucro da empresa que vai trazer prosperidade para a vida do sócio, né? Obviamente, se eu souber lidar com aquele lucro da maneira adequada. É muita coisa que tem que acontecer ao mesmo tempo, Lilian, para que a empresa ela seja lucrativa de fato. Eu tenho que saber lidar com vendas, porque a empresa que não vende não tem dinheiro, obviamente. Exatamente. Tudo começa com vender. Eu não consigo entregar bem o meu produto para satisfazer o meu cliente, para que ele fique satisfeito, para que ele queira comprar de novo, para que ele queira me indicar para outras pessoas. Eu não consigo administrar o dinheiro depois que eu faço a entrega para o meu cliente. Aí entra a parte um pouco mais técnica da coisa, eu não consigo sequer ter ânimo para poder adquirir as habilidades necessárias enquanto empresário, enquanto empresária. Porque ser dono de empresa é diferente de ser empresário, empresária. O dono de empresa, muitas vezes, ele vai focar só em vender, entregar. Mas quando eu entendo que para eu ter um lucro com todo o potencial que a minha empresa tem que ter, eu tenho que adquirir habilidades de empresário, e inclusive para isso eu tenho que aprender a ter um olhar sobre finanças. Não quer dizer que você tem que ser o ninja das finanças, mas você tem que entender primeiro a importância de ter alguém que seja do seu lado. Igual, por exemplo, hoje eu atendo a tua empresa. Então, alguém tem que estar ali dando os direcionamentos financeiros do negócio. E você concorda que isso é muito desconfortável, Lília? Sim. Então, por que o lucro tem que nascer primeiro na cabeça do dono?
para que sempre que a dificuldade apareça, eu vou lá na minha caixinha de ferramentas e lembro, olha, é por conta disso, desse objetivo que eu sei que é bom para mim, Exatamente. que eu vou fazer o que eu preciso fazer para fazer com que o lucro aconteça. Ah, que coisa mais maravilhosa, né, gente? Porque não tem outro caminho. Eu Não. preciso mexer primeiro no interior. É a mente que tem. comanda tudo. Eu lembro que eu já fui gerente de loja. Não sei se eu já te contei isso, Já. mas eu fui gerente de loja há muito tempo. E quando eu fazia entrevista, se a pessoa falasse que está satisfeita com o salário mínimo, eu não contrataria. Uau. Ela tinha que ter vontade de ter mais, porque eu pagava comissão, era o salário mais comissão. Então, se ela tivesse sonhos e objetivos, eu sei que ela ia atrás para poder conseguir. Show. Então, isso é muito, muito sério. Então, o dono da empresa que você atende, se ele não tiver sonhos, objetivos, não tiver um motivo, ele não vai fazer dinheiro, ou se fizer, esse dinheiro vai sumir em coisas fúteis. E às vezes não é nem coisa fútil não, tá, Lilian? Sabe aquela... Acho que todo mundo já teve esse momento de, olha, agora um dinheiro aqui vai sobrar, acontece um imprevisto, acontece uma coisa ruim. É como se a gente tivesse um teto, né? Mas não é como se tivesse. Tem, né? A gente tem. Tipo assim, uns 10 mil por mês. É aí com isso que eu consigo lidar. Aí se eu faço 20 mil, mês que vem eu Você dou vai um jeito dos 10. Ou não ter cliente nenhum, porque tá sobrando, então tem mais 10. E tem gente que tem uma habilidade tão grande para venda que até consegue vender, mas dá um jeito de criar um monte de situações para que, independente de quanto venda, não interessa, o dinheiro não fica. E, gente, então, ó, pelo que eu tô entendendo, vou deixar a Renata confirmar se é isso mesmo. Pelo que eu tô entendendo, o primeiro ensinamento da Renata para que o seu dinheiro fique é você cuidar da sua mentalidade. A mentalidade tem que ser lucrativa primeiro, antes do bolso ser lucrativo. Repete olhando para sua câmera. A mentalidade tem que ser lucrativa primeiro, antes que o lucro apareça no bolso. Eita! Segundo algumas pessoas aí na internet, falar lascado, lasqueira não é chique, não é elegante, mas eu vou falar lasqueira. A gente é de Minas, uai. A gente é mineiro, gente. Mineiro, falar lasqueira, não tem esse negócio de elegante, não, tá? Então, é lasqueira. Vai que um dia eu fico muito elegante, aí eu paro de falar lasqueira, aí vocês vão fazer, aí vocês vão pegar o corte aqui, né? A Lília falando que não tem problema falar lasqueira, agora a Lília falando que lasqueira não é elegante. Gente, lasqueira é a gente não ajustar o que precisa para resolver problema, Lília. É isso que é lasqueira. Hoje em dia tá difícil, né, esse pessoal? A internet tá doído, mas vamos lá. Então, o primeiro ensinamento é esse. Cara, a primeira coisa, Lília. É aquela coisa que a gente sempre fala, até mesmo na imersão à terceira prosperidade, que você já esteve aqui com a gente. Sim. Precisa primeiro de um CPF forte para depois ter um CNPJ forte. Sempre. Afinal de contas, quem é que tá dando ordem nessa empresa? Não é? É você. Então, a empresa, ela vai crescer até o teto do dono. Não adianta. Inclusive, esse é um ponto muito importante de ser falado, que é o seguinte, eu já vi várias e várias vezes empresários que querem que o funcionário cresça, que o funcionário avance, que o funcionário expanda, mas ele mesmo não está investindo nele próprio para que ele cresça enquanto empreendedor, adquira novas habilidades, novos conhecimentos, na própria saúde mental, e quer que o negócio se expanda. Não, o negócio é importante eu capacitar minha equipe, sim. Mas porque primeiro eu me capacitei em um lugar de entender onde que eu devo investir ali, né? Os recursos dentro das pessoas. Mas a primeira pessoa que tem que expandir, seja a questão de mentalidade, conhecimento técnico, de habilidades que são necessárias para o negócio, é o dono. Sim, e qual que seria, Renata, o segundo ensinamento? Primeiro, eu preciso entender que é a minha mente que está dominando tudo. Sim. E às vezes eu me sinto capaz, porque eu me capacitei, eu me formei, eu tenho vários cursos, eu sei fazer o dinheiro, né, eu sei vender, mas às vezes eu não me sinto merecedor. E o pior é quando eu ainda não entendi isso, né? Eu nem sei o que é isso. Porque é bem lá no fundinho mesmo. É como, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, que blusa bonita. Aí você fala, sério, tem 10 anos que eu tenho ela, tipo, é só falar obrigado. Pouco, né? É só falar obrigada. Né? Obrigada, nossa, você tá tão linda, seus olhos. Não são meus olhos, não, você tá linda mesmo, é só falar obrigado. Se você se pega não conseguindo receber, seja um elogio ou um presente, você não se sente merecedor. Se você deixa de fazer para você
para sempre fazer para o outro, é um sinal de que você não se sente merecedor. Então, é ligar o alerta, né? Que precisa olhar para Exatamente. isso. E o outro é possibilidade. É acreditar que é possível para você. Porque às vezes você vê alguém conquistando coisas grandes e fala, mas isso é só para gente muito rico. Mas isso é só para quem nasceu em berço de ouro. Mas isso é só para quem tem quem indica, né? O tal do QI. Então, você precisa acreditar que é possível. E como que eu vou conseguir mudar esse merecimento e essa possibilidade, e às vezes até a capacidade, às vezes está faltando é a capacidade. Talvez a pessoa se sente merecedora demais, acha que é possível, tudo é possível para ela. Mas tem que se capacitar mas tem também que se para isso, né? capacitar. E é a mentalidade também que vai fazer você ser disciplinado. Disciplina, a questão é essa, Lídia. E consistência, né? Tem que ser Consistente para poder se capacitar. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu acho que é ouro, vocês anotem aí. E agora, qual seria o segundo? Aí entra justamente na questão do capacitar-se e ter disciplina e consistência, sabe, Lília? Que o que acontece? Uma vez que eu entendi, né, a questão da mentalidade lucrativa, que eu preciso ajustar isso, eu preciso até visualizar como que seria minha vida, minha empresa, com a lucratividade que ela tem potencial, né, de atingir, entra a parte que é a seguinte, que é como se eu estivesse colocando ali um destino no GPS, tá? Então, o que são os pontos que eu preciso colocar no GPS para eu sair de algum lugar e chegar em outro? Eu preciso contar para ele aonde eu estou, certo? Imagina um GPS só com destino que ele não sabe. Eu sei que eu quero ir para São Paulo, mas você está saindo de onde, meu bem? Você está saindo de BH, do Rio de Janeiro? Você está saindo de... sei lá. Enfim, o ponto de partida ele é muito importante. Então, eu tenho que ter o ponto de partida financeiro, entender exatamente qual é a minha situação atual. Então, segura isso daqui, porque a maioria das pessoas não sabe. E é aqui que mora o grande pulo do gato. Eu sei que eu quero chegar aqui, mas eu não sei onde que eu tô. Tenta colocar essa brincadeira para funcionar no GPS, não vai funcionar. Uma vez que eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir, a gente vai traçar uma rota que pode ser diferente se eu vou no Fusca, se eu vou numa BMW, se eu vou num Volvo, se eu vou de avião. Se eu vou de bicicleta, de carroça, o tempo de A a B vai variar de acordo com isso. E aí, o que acontece? Para eu descobrir a simples informação de onde eu estou, ou seja, quão lucrativo é meu negócio hoje? Precisa de um diagnóstico? Precisa de um diagnóstico. Fazer esse diagnóstico nem é o problema. A questão é, se eu não vou adquirir capacidade, seja minha ou seja de contratar quem tem, por isso a mentalidade é importante, porque a mentalidade também, ela vai determinar, você vai querer aprender tudo sozinho, coisa que eu não recomendo, você vai colocar a gente do seu lado para poder te direcionar. Que, aliás, é o que eu estou precisando fazer agora, né? Exatamente. A gente já tem até reunião marcada. Terça-feira. Porque eu preciso de braço, gente. Então, senão, o meu negócio vai ficar aqui, ok? Dá para viver, dá para fazer umas viagenzinhas que eu gosto, mas não dá para expandir e ter a casa linda que eu quero, né? Todo mundo sabe que eu quero essa casa, né? Essa é a mentalidade, essa é a visão do lucro. Essa casa vai ter que chegar. Essa é a visão do lucro. Mas entende? então, esse é o segundo passo. Esse segundo passo. Só que aí, para isso, para eu conseguir trabalhar o diagnóstico, olhar para esse ponto onde eu quero chegar, traçar o caminho, eu tenho que entender uma coisa que é muito importante. Eu tenho que aprender a fazer gestão da minha empresa. Eu tenho que aprender a olhar para número, mesmo não sendo uma coisa tão gostosa de se fazer. Ninguém acorda de manhã, deixa eu olhar para um fluxo de caixa aqui que vai ser lindo. Mas é algo necessário para que eu chegue de A a B no menor espaço de tempo possível, com o menor esforço possível. Porque senão eu até posso chegar de A a B, mas eu vou passar por caminhos que talvez não fossem os melhores. Eu vou demorar muito mais tempo, vai ser um caminho muito mais penoso. Eu vou tentar ir numa velocidade muito rápida e vou me perder pelo caminho. Então, a gestão financeira, ela é esse encurtador de caminho, ela é esse GPS que mostra isso. Mas eu só consigo trabalhar bem esse ponto da minha empresa se eu adquirir capacidade para isso, entender a importância que isso tem. Dá para eu ter uma empresa que lucra sem ter uma gestão financeira profissional? Dá. Só que o caminho vai ser um pouco mais complexo, você vai dar muita cabeçada, vai chegar um momento ali, te dá um exemplo de empresas que às vezes não têm a gestão financeira, Lília, talvez você até se identifique com isso que eu vou falar,
que vai usar para dois polos muito diferentes. O primeiro polo é gasta sem ter dimensão se podia naquele momento ou não e acaba gastando demais. E um segundo polo, que também é tão prejudicial quanto, que é o gasta de menos. Por medo, às vezes, de faltar o recurso financeiro. Por quê? Porque não tem visibilidade, está com um monte de ponto cego, não contrata gente para trabalhar, não contrata ferramentas para poder automatizar, não faz investimento no próprio crescimento, coisas que vão trazer mais vendas. Porque eu não estou vendo. Eu consigo atuar naquilo que eu não estou vendo? Não, e aí tem que ter um equilíbrio aí, né? Igual, por exemplo, Exatamente. conhecimento é um dos meus valores. Não está entre os 5 principais ali. Talvez seja o sexto, né? Mas eu gosto muito de conhecimento, eu sou muito acadêmica, eu estudo muito, gosto muito de estudar. Então, investir em conhecimento, em mentorias e em master, para mim não é dificuldade nenhuma. É master de 100 mil, é master de 240 mil, é master. Então, só hoje eu estou em 3 master e em várias mentorias. E eu gosto de aprender, de buscar conhecimento, de ter uma troca e tudo mais. É ok para mim pagar esses valores. Mas já na hora que fala para contratar, na hora de falar, por exemplo, uma inteligência artificial, uma coisa, a minha cabeça ainda tem que mudar muito. Porque eu sou muito analítica. E aí eu vou pensando em cada detalhe, mas aí eu tenho que pagar X todo mês. E eu sou muito responsável, não gosto de fazer nada errado, nem de. Então, assim, eu tenho que começar uma coisa que eu sei que eu dou conta de terminar ela até o final. E aí que a gestão E aí que a financeira, gestão financeira porque ela entra. te dá visibilidade. Ela te dá visibilidade, olha só, gente, pensa no dinheiro, no faturamento da empresa, ele vem como um grande bolo, certo? Entrou aqui um bolo de dinheiro. A grande questão é que para a empresa funcionar, continuar vendendo, entregando com qualidade, sendo lucrativa e fazer esse ciclo girar de forma que o negócio cresça e todas essas áreas sejam atendidas, eu tenho, obviamente não é receita de bolo, cada negócio vai ter o seu DNA financeiro, a depender até de quais são as prioridades do dono, mas eu tenho algumas grandes áreas que a gente consegue olhar para elas e falar o seguinte, olha, X% do seu faturamento, baseado nos seus objetivos, tem que vir para operacional, que é a gente trabalhando por você, porque senão você enlouquece. Sim. X% do seu faturamento tem que ir para o teu Prolabore, que é o teu salário como sócia. É outra coisa que eu preciso. X% do seu Prolabore tem que ir para as mentorias. Então, o que às vezes Meu a gente Prolabore faz? vai ter que ser alto, hein? Porque eu gosto de uma mentoria. Olha aí, cuidado, olha só. Olha a mentalidade. Presta atenção no que eu vou te falar então, Lília. Se as mentorias que você faz é para beneficiar o seu negócio, sim, elas não têm que sair do seu Prolabore. Elas têm que sair do investimento da empresa. Ai, que notícia boa. Tá vendo como é Só bom que ter um tem gestor? limite. Eu não posso botar tudo em investimento. Se eu boto tudo em investimento, quem vai ser as pessoas que vão estar aqui para entregar para seus clientes? Entende? Uhum. Então, eu tenho que ter esse dimensionamento de quanto dinheiro vai para cada coisa. Porque senão alguma engrenagem ali vai ficar sem lubrificação para poder rodar e uma hora a máquina trava. Uma coisa que eu penso muito, vamos ver se eu estou certa aqui, é que eu preciso estar preparada para o crescimento da empresa. Porque suponhamos que a pessoa ganha ali 500 mil por ano e, de repente, deu certo o negócio, contratou as ferramentas, contratou todo mundo aí que você sugeriu, você está fazendo uma boa gestão. De repente, ela começa a ganhar ali 5 milhões, 10 milhões, e tipo assim, e agora, José? E aquele monte de gente, aí chega um monte de gente, seja na plataforma, ou na mentoria, ou na empresa para ela atender, ou se for produto físico, né? Produto físico para entregar, e ela tem que estar preparada para isso. Então, por isso também a importância de ir crescendo gradativamente com a gestão certa. Quando a gente trabalha a mentalidade lucrativa, por isso que é tão importante a gente trabalhar a mente. Eu acho que a palavra-chave, então, do podcast mentalidade. Mentalidade. Mentalidade lucrativa. Eu dei uma palestra em São Paulo. Mentalidade lucrativa. Exatamente sobre esse tema. Então, quando eu entrei no palco, falei, gente, vocês querem que eu mostre para vocês 300 planilhas abertas ou vocês querem que eu fale de fato o que vai trazer real resultado para o bolso do teu negócio, né? Para o teu bolso em relação ao teu negócio. Então, vamos falar de mentalidade, esquece planilha. Porque, vamos lá, Lília,
Você tá mais ligada à área emocional do que eu. Uhum. Você concorda comigo que a Lília, inclusive, é minha terapeuta? Ela já me falou isso algumas vezes. Renata, para você atingir algo que você quer, primeiro você tem que ser a pessoa que está pronta para receber. Até arrepiei Isso. agora, Lília, juro, olha aqui. Fiz ela mudar até a casa dela. Você obedeceu? Obedeci e tô terminando. Até como fala, a decoração da casa. Sim. É isso. Enfim. Então, para você receber, você tem que ser a pessoa para aquilo. Então, antes de ter, eu tenho que ser. O que eu tô querendo dizer com isso? Lembra que a gente falou agora há pouco que o meu negócio cresce à medida que o meu teto cresce? Né? A mesma coisa, te dar um exemplo. Eu pego um prato aqui, tá? Peguei esse copo de água aqui, por exemplo. Esse copo, ele tem uma capacidade, não tem? O que acontece se eu pegar a jarra aqui agora, o copo já está cheio e continuar botando água no copo? Vai derramar, Tess. Não interessa quanta água eu coloque aqui, a água vai transbordar. Não é isso que vai acontecer? Então, imagina o seguinte, que esse copo aqui é o seu copo de quanto dinheiro você suporta na sua vida. E aí, o que acontece? Com negócios, por exemplo, que tem um boom de crescimento muito rápido. Porque o produto é bom, a entrega é boa, o cliente está entusiasmado, mas a capacidade, nosso copinho ainda é pequeno. Se eu não aumentar o tamanho do copo, o dinheiro pode continuar entrando, gente. O saldo final na conta vai continuar sendo o mesmo. Quantas e quantas empresas, empresárias que estão nos escutando aqui já passaram pela situação de não entender. A frase típica que eu escuto: não importa quanto a minha empresa cresça, eu continuo não vendo dinheiro. Meu faturamento dobrou, triplicou, quadriplicou, mas o saldo na conta, tanto final da empresa quanto no meu pessoa física, ele não cresceu. Que mágica é essa que acontece que eu não sei o que está acontecendo com o dinheiro? A mágica é você não aumentou o tamanho do copo. Qual é o nome que eu posso colocar nesse copo aqui? Qual é o nome do copo? Lucro. Se eu não entendo que eu tenho que ter um reservatório emocional primeiro de lucro, não interessa, meus amigos, quantos faturamentos você faça. O que vai ficar no copinho do lucro vai ser sempre a mesma coisa, porque é o que você tem capacidade de suportar. E quando a gente começa a trazer consciência financeira para esse empreendedor, por isso que eu falei que ele não precisa ser o ninja das finanças, mas ele precisa aprender a olhar para os números de uma forma mais respeitosa. Então, quando eu começo a entender, olha, aqui eu devia estar gastando esse dinheiro que eu deveria estar gastando mais aqui do que aqui. Então, pegando o exemplo da Lília, olha, eu deveria talvez estar gastando menos com mentoria para pegar esse recurso aqui para contratação de pessoas. Aí você começa a ficar consciente. E você entende que essa consciência, o objetivo final dela é o quê? Lucro. Aumentar o tamanho do seu copo. Lília, eu preciso aumentar o tamanho do copo. Porque quando o lucro chegar, fazendo esses movimentos que eu tô te falando, o lucro vai chegar. Só que se você não arruma o tamanho do seu copo, na hora que eu começar a derramar o lucro aqui em cima, Lília, você vai deixar a água transbordar. Entende? Sim. Então é um processo. E é gostosinho esse processo? Não. Não é. Ai, Senhor da glória, olhar para dentro não é gostosinho, mexer com as dores, com as feridas, com a mentalidade, nada disso é gostosinho. E aí eu vou te contar por que você que está escutando a gente aí, parabéns por estar aqui até agora e por estar assistindo o episódio inteiro. A mente da gente, a mente inconsciente, ela quer três coisas: fugir da dor, poupar energia e buscar prazer. Então a gente sempre vai fugir daquilo que não é gostosinho. A gente sempre vai fugir daquilo que traz dor, que é incômodo, que não traz prazer. A gente sempre vai poupar energia. Isso gasta energia. Parar para pensar, olhar números, cuidar da mentalidade, do emocional, gasta energia. E a gente vai buscar prazer. É mais prazeroso assistir novela, né? É mais prazeroso passar o dedinho no celular e ficar vendo vídeo no TikTok. Enfim, aí você precisa tomar decisão. Porque toda decisão, né, toda transformação e toda realização, todo lucro chegando é uma questão de decisão. Primeiro vem a decisão. Exatamente. Então, eu preciso decidir que eu vou ser comprometida comigo mesma.
Eu vou ser comprometida comigo e eu quero lucro, eu quero realizar meus sonhos. Gente, a vida é curta demais, né? Não sei se vocês estão prestando atenção, mas está passando rápido demais. E cada vez mais. Tá chegando Natal e a gente chega assim nos 50 no piscar de olhos e daqui a pouco tá chegando nos 60 e aí? E aí? Eu acho que o pior, acho não, eu tenho certeza que o pior sentimento que um ser humano pode ter é de arrependimento. Chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender e pensar, eu poderia ter feito. Então você precisa ter essa constância e essa decisão. E eu espero que você decida agora em dezembro. Porque se você falar ano que vem eu vou fazer, lascou de novo. Lascou de novo. Eu tava falando para as minhas mentoradas sobre autoconfiança. A maioria das mulheres, principalmente, quer ter mais autoconfiança. E aí eu falei, como que a gente destrói a nossa autoconfiança? Se eu te chamar para vir aqui no podcast, a gente marcou 4 horas, você não apareceu. E aí, né, tô aqui no estúdio esperando, você não apareceu. Depois você fala, Lília, me perdoa, alguém bateu no meu carro, não foi culpa minha. Eu falo, beleza. Aí depois a gente marca de novo, você não aparece de novo. Nossa, Lília, aconteceu um imprevisto e tal, não veio. Eu vou confiar em você? Não. A mesma coisa é a sua mente com você mesma. Se você fala que vai fazer a partir de segunda e não faz, você já mandou um comando, você não faz nada. E a sua autoconfiança vai caindo para o chão cada vez mais. Eu não vou mais sair com esse cara, é um relacionamento tóxico. Ele te liga, você atende. Sua autoconfiança foi para o chão de novo. Então, você mesmo está mandando um comando para sua mente que você não é confiável, que você não cumpre o que fala, que a sua palavra não tem valor. E eu sempre falo, gente, o que a gente fala e o que a gente faz tem que andar junto. Não pode ter espaço. Tem que ser junto, tem que ser congruente. E a sua palavra tem que valer, gente. Porque tem gente que a palavra não vale, né? A minha palavra, ela vale mais do que a assinatura. A minha palavra vale mais do que cheque, do que contrato, do que assinatura. E eu te aconselho que a sua palavra comece a valer também. Até mesmo para que a sua mente entenda que você é confiável. Então, da mesma forma que você deixa de confiar num amigo, num parente, em um sócio, a sua mente deixa de confiar em você. Aí toda vez que você fala que vai fazer, não faz mesmo. Então decida agora em dezembro, não espere chegar janeiro e nem depois do carnaval. Decida. E se você precisar de alguém para cuidar da sua gestão financeira, chama a Renata Lamonier e ela vai continuar ensinando aqui para gente. Primeiro passo, anota aí, é cuidar da mentalidade. Segundo passo é a capacidade. Eu tenho que ter capacidade de entender a importância da gestão financeira no negócio. E o terceiro passo, qual que seria? Para a gente conseguir fazer o dinheiro ficar. Porque como você trabalha com empresas, geralmente você está trabalhando com pessoas que sabem fazer o dinheiro. Sim. E a gente sabe, né, gente? A gente vende bombom, eu já vendi bombom, eu já fui sacoleira, já tive telemensagem. Eu nunca gostei de CLT. E nada contra quem gosta, tá? Quem gosta, tá tudo bem, né? Só não é o seu perfil. Só não é o meu perfil. E aí eu falava assim, gente, eu trabalhar, ganhar um salário mínimo, ir para a farmácia, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi de carteira assinada, eu tinha 15 anos, foi numa farmácia. Aí você ficar ali de domingo a domingo, faz sol, faz chuva, e você não pode ficar nem doente, você fica a vida inteira dentro do lugar, né? E eu não, para mim, eu falava assim, eu acho que a gente tem que ser muito sem criatividade. Porque quem não consegue fazer um salário mínimo, gente? Vende chup-chup. Vende bombom de morango. Vende pano de prato. Não, eu, Lília, prefiro. Né? Prefiro vender alguma coisa, fazer um artesanato, do que ir trabalhar de CLT. E eu penso que a gente tem muita criatividade. Então, a gente sabe fazer o dinheiro. Sim. A gente sabe fazer. Mas a dificuldade é fazer ele ficar. E, às vezes, a gente sabe fazer ficar. Eu sei, gente. As minhas irmãs gostam muito de uma promoção, né? Aí elas vão nas lojas, acham as promoção, aí elas me chamam de Ia. Ô, Ia, me empresta X reais até tal dia? Porque, nossa, tem um negócio aqui que não dá para perder. Eu sei que você é a dona baratinha que tem dinheiro na caixinha.
Então, sempre tem ali. A gente consegue também guardar. Mas e o multiplicar? O multiplicar, ele vem do lugar de entender até que ponto é saudável o guardar. O que eu estou querendo dizer com isso? Empresa que tudo... Aí é onde entra essa questão que eu falei que existem dois polos, né? Uhum. Tenho quando eu gasto demais, isso é um problema. Ou de menos. Ou de menos, porque eu tenho, às vezes, o medo da falta. Eu tenho medo de que aquilo, a mentalidade de escassez, entende? Aí, de novo, vocês vêm para a terapia para poder resolver a escassez. Exatamente. Olha, Lília, terapia é para a vida. Porque o que acontece? Tem que ser igual a academia, né? Para a vida inteira, né? Sabe por quê? É igual videogame. Eu fui para terapia por um motivo X. Resolvi o motivo X, eu vou passar para uma próxima fase que eu vou ter outro desafio. Quando eu paro de ter desafio, é porque eu resolvi que eu parei de crescer. E concorda que a cada etapa da vida que a gente vai superando, vão surgindo novos tetos que eu tenho que ultrapassar? A gente vai subindo de nível e tem novos desafios em cada nível. Tem um poderoso chefão no final de cada fase. Exatamente. E a maneira que eu tenho de não encarar o poderoso chefão é não evoluindo de fase, é ficando sempre naquela fase que eu tô acostumada ali, que é confortável. Como eu quero crescer sempre, eu vou fazer terapia pro resto da vida. Inclusive, ontem eu tive a minha sessão de terapia, durou 4 horas. Caramba! 4 horas. Então, gente, é pro resto da vida, tá? Terapia é pro resto da vida. Porque é a sua mente que comanda tudo. Então, recapitula aí pra gente. O que a gente já aprendeu até aqui? E o que você acha de mais importante de ensinar depois desses 3 passos, para quem está ouvindo a gente? A primeira coisa que a gente falou foi sobre a mentalidade lucrativa, que o lucro nasce primeiro na cabeça do dono. Se eu não consigo visualizar como é a minha empresa lucrativa, como é a minha vida com essa empresa tendo mais lucro, eu vou me sabotar para que esse lucro não aconteça. Segundo, é a capacidade, eu tenho que entender a importância de eu me tornar um empresário que cuida de forma profissional das finanças do negócio, não só das finanças, como de todas as áreas, né, da empresa, para que esse lucro aconteça. O lucro não brota sozinho, demanda esforço. Terceiro, a consistência, né, porque uma vez que eu entendi o que precisa ser feito, eu tenho que ser consistente em fazer. E um quarto ponto, Lília, não adianta só ser consistente, eu tenho que ser eficaz. Então, uma vez que eu defino um planejamento financeiro para a empresa, focando em aumentar o tamanho do copo do lucro, eu tenho que olhar para esse planejamento todos os dias e entender se a cada dia que passa, eu estou me afastando ou me aproximando do aumento do tamanho do meu copo. Ou se às vezes eu aumentei demais o tamanho do copo e o líquido que está chegando aqui não está suficiente. Então, eu ter um planejamento é importantíssimo. Assim como eu ter a terapia é importantíssimo, mas se eu não executo aquilo que o terapeuta me recomendou, vai adiantar eu ficar lá ocupando o tempo do terapeuta? Não. A mesma coisa a gestão financeira. Lília, eu posso ser a melhor gestora financeira do mundo, vim aqui traçar um planejamento lindo com você para tua empresa, mas quem vai botar a mão na massa para fazer isso aqui acontecer não é Renato, é você. Então, se eu não faço aquilo que eu combinei, é que a gente estava falando, né? O que eu combinei comigo mesmo, gente, não vai adiantar, o copinho não vai aumentar de tamanho. Tá. E para a pessoa que está ouvindo a gente e pensa assim, poxa, eu tenho que aumentar meu lucro. Ou então, nossa, essa menina tem razão, eu consigo fazer dinheiro, mas o dinheiro não fica. Gente, isso tem demais, tá? Tem. Demais. E, aliás, se for muito, tá, gente? Se você nunca consegue prosperar, você tem que olhar para dentro e provavelmente você tem que resolver questões com a figura materna. Não quer dizer que você é de mal da sua mãe ou não convive bem com a sua mãe. É coisas internas com o feminino, com o materno. Que a mulher, a maternidade, a mãe representa vida, representa abundância, representa prosperidade. Então, geralmente, a gente tem que olhar para isso, né? Não quer dizer que sejam todos os casos, mas é importante olhar para isso também. E então, você que está ouvindo a gente pensa, eu consigo ter lucro, mas o dinheiro não fica. Eu consigo fazer dinheiro, mas eu não consigo ter lucro. Né? Faturo, mas não tem lucro. Fica no 0 a 0.
qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Como que ela faz para te contratar e qual seria o primeiro passo? Você vai orientar ela a olhar para o negócio dela, você vai ajudar ela a fazer um diagnóstico, você só atende empresas grandes ou a partir de que tamanho? Tá, vamos lá. Eu tenho hoje alguns critérios de perfil de empresário que eu atendo. Eu não foco tanto nem no faturamento, mas em entender se aquele empresário ele tem capacidade Para crescer. para crescer. Se ele tem capacidade para mudar, se ele está aberto a ouvir. Porque, como a gente falou, né, Lília, não é um processo gostosinho de se fazer. Né? Então, são várias engrenagens que a gente tem que mexer ao mesmo tempo para sair de A para B. E às vezes a gente tá confortável ali na merda quentinha, sabe? Porque já é conhecido. Para eu ir pro desconhecido, eu vou ter que fazer coisas que talvez eu nunca fiz, né? Adquirir habilidades que eu nunca adquiri. Então, a primeira coisa que eu avalio é o perfil desse empreendedor. Segundo ponto, eu não atendo empresas que estão com dificuldade de vender. Geralmente, o problema do meu cliente não é fazer dinheiro, porque eu não sou especialista em vendas. Minha especialidade é em lucratividade. Então, às vezes, se a pessoa vem muito desesperada porque não está vendendo, não é o perfil que eu atendo, porque o problema dele é fazer venda. Salvo algumas exceções que eu vejo que o que está travado ali para a questão de venda são detalhes e que aquela pessoa ali destravando aquilo resolve. Mas, o que são os primeiros passos para a gente aumentar a lucratividade de qualquer negócio? Primeira coisa é entender exatamente onde que eu estou. Então, se eu não faço nada exatamente como está, qual que é o DNA financeiro da minha empresa? A partir dali, fazendo-se um diagnóstico dessa empresa, eu consigo olhar para ela e dizer o seguinte: aqui eu consigo te ajudar a sair de uma lucratividade que hoje está chutando aqui. Hoje você está trabalhando, operando no prejuízo, eu consigo te trazer do prejuízo a um lucro de 15% ao mês. Então, primeiro faço esse diagnóstico para entender se tem potencial daquela empresa ter o benefício com o trabalho que a gente faz, né? Porque senão não faz sentido, né? Entrar ali para, tanto eu quanto meu time, para poder atuar dentro daquela empresa. E junto com o perfil do empresário. Então, já teve vários casos da pessoa me procurar a gente de muito dinheiro. E aí, quando eu vou olhar para a questão de valores desse empreendedor, eu falo, muito obrigada por ter pensado, né, na minha empresa para te ajudar, mas infelizmente eu não vou poder te atender. Isso é uma coisa que eu trabalho na imersão à terceira prosperidade, questões emocionais e mentalidade, família e negócio de propósito. Isso aí só tem coragem de fazer quem de verdade tem um negócio de propósito. Sim. Quem sabe para onde está indo, né? Quem sabe o legado que quer deixar na vida. Porque é desafiador. Às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, como teve um episódio que foi ao ar ontem, que o Leandro Guerreiro, mas a Patrícia Guerreiro contaram para a gente que teve um momento que eles precisavam muito do dinheiro, mas chamavam ele para fazer propaganda de coisas que não é do dia a dia dele, como propaganda de cerveja. Então, ele não bebe. Eles não bebem, são cristãos evangélicos, e então não condiz com a realidade deles e não condiz com o propósito deles, né, e o que eles ensinam para as filhas deles. Então, você está precisando e falar não é muito desafiador. E às vezes você não está precisando, mas você quer mais lucro, quer encher seu copo. E você ter que falar não e despedir ou não aceitar um cliente, tem que ter muita coragem e tem que ter um propósito muito claro. E esse propósito muito claro volta no início da nossa conversa. Sim, mentalidade. Que é a mentalidade e saber para onde eu quero ir. E ter um porquê claro e um motivo claro. E você sabe por que isso para mim é importante? Porque se a gente não tiver um porquê claro e um motivo claro, a gente não fala não. O meu negócio, ele nasceu para trazer lucro para mim. Obviamente, esse tem que ser o propósito de todas as empresas. Ah, tá, gente? Sem romantizar as coisas, a empresa ela existe para servir a seus sócios, ponto. Só que, para mim, eu quero a minha empresa me servindo, dando lucro, em um lugar onde o meu lucro não prejudica a vida de ninguém. Então, se isso para mim é um valor inegociável, se eu aceito qualquer empresa, qualquer dinheiro,
eu não vou estar cumprindo com essa visão que eu tenho de que tipo de lucro eu quero ter. Porque nem todo dinheiro tem o mesmo valor. Pelo menos não para mim. Sim. É Verdade, isso que eu parabéns. acredito. Eu já te admirava agora mais Oh. ainda. Parabéns, parabéns Obrigada, mesmo. Lili. Então, assim, a pessoa pode te procurar e te Claro. achar onde? Caminho mais rápido hoje é no meu Instagram. É o @RenataLamounier. Só me chamar lá, alguém do meu time já entra em contato, já agenda o diagnóstico, primeiro para entender se tem perfil. Então, a primeira coisa é o diagnóstico. Sem diagnóstico, eu nem entro para conversa. Você, tipo assim, a pessoa te procura e você cobra lá pelo serviço do diagnóstico. Aí você vai lá e faz o diagnóstico. Sim. E aí, depois do diagnóstico, a gente dá o direcionamento. O diagnóstico é como se fosse, dentro da medicina, o exame médico que o médico usa para poder dar um diagnóstico, uma conduta de prescrição. Aí você falou uma coisa bonita, você falou o DNA da empresa. O DNA Esse financeiro. diagnóstico vai mostrar o DNA financeiro da empresa. É onde eu estou. Esse diagnóstico é para mostrar qual que é o nosso ponto de partida. Porque imagina o seguinte, Lília, você me procura, né? Fala, olha, Renata, eu quero que a minha empresa comece a lucrar 500 mil por mês. Não. Bom, gostei dessa. Mas você imagina se eu não faço um diagnóstico, depois, quando eu já estou começando a trabalhar com você, eu descubro que o seu faturamento é de 5 mil por mês. Eu consigo te levar de A para B? Consegue, mas vai demorar um tempinho, um processo e uma estratégia muito bem desenhada, né? E às vezes a pessoa chega nesse lugar de querer lucrar 500 mil por mês que vem, entende? É como a pessoa que nunca correu, de repente quer correr uma maratona. Não vai funcionar. Então, o diagnóstico na gestão financeira, ele vai servir para mostrar aonde você está, onde você quer chegar, a gente vai identificar quais são as dificuldades que você tem para sair de A para B, e aí a gente traça juntos esse melhor caminho e a gente decide, olha, em quanto tempo a gente consegue chegar sem sacrificar a sua vida no meio do caminho, que isso também é importante. O que te fez escolher essa profissão? Por que você faz o que faz? Eu digo que foi ela que me escolheu, Lilian. Lá no começo, né, da minha adolescência, passei por alguns episódios onde eu descobri, da pior maneira possível, que quem não tem dinheiro não tem liberdade. Então, um valor forte aí é a liberdade. Sim, no meu caso foi. E eu, com 12 anos, posso passar uma situação, né, onde meus pais se divorciaram, minha mãe adoeceu, meu pai perdeu muito dinheiro com a empresa quebrando. E eu tinha familiares que tinham muito dinheiro. Meu pai não, eu comecei a ficar com aquilo lá, mas foram criados na mesma família. Por que um sabe fazer dinheiro e o outro não? Tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir. E eu decidi com 12 anos, na época eu fui trabalhar de empregada doméstica na casa de uma tia, tá, Lilian? Eu tinha uma vida razoavelmente confortável. E do nada, tudo isso aconteceu. Eu comecei a ter que trabalhar de doméstica com 12 anos para sustentar uma mãe doente, pôr comida dentro de casa, e eu tomei a decisão. Eu vou entender como o dinheiro funciona, porque eu não vou ser pobre. Porque quem é pobre tem que aguentar muita coisa. E aí, nessas voltas, né, que a vida vai dando, tudo foi se direcionando para eu entrar, para trabalhar com isso, até que eu me apaixonei pela gestão financeira. Eu brinco que ela me escolheu e foi, acredito, foi a forma que Deus me usou para transbordar isso também para outras pessoas. A minha abordagem, ela nunca é só sobre dinheiro. Tanto, a gente falou de algum indicador financeiro aqui? Não. De alguma planilha? Não, eu até achei que você ia vir de roupa azul. Não. Que é... Não vi. A minha abordagem de falar de dinheiro é falar sobre a pessoa, Lília, entender o que é importante para a pessoa que está ali. Quase que eu vim de vermelho. Eu falei assim, acho que falar de dinheiro de vermelho. Acho que a Renata vai de azul para falar de dinheiro, que é o lucro, né? Ah, terminei o ano no azul. Ou então terminei o ano no vermelho. Eu falei assim, acho que ela vai de azul. Acho que eu vou de vermelho para ficar o azul vezes vermelho. Mas ainda bem que eu não vim, né? Senão ia ficar aí na mente da pessoa o vermelho. A gente não gosta de fechar no vermelho. Então, para não fechar no vermelho, eu preciso ter uma gestão financeira bem organizada, com a pessoa certa também, né? Exatamente. Com a pessoa certa que sabe de verdade te levar.
Muita gente chega para mim e fala, nossa, eu fiz 10 anos de terapia, fiz 5 anos de Não terapia funcionou, né? e não tive a resposta que tive em uma palestra. Eu fiz uma imersão de 3 horas essa semana, dei até de presente para quem acompanha meu Instagram. Se você não acompanha, você está dando bobeira, é Lilian de Paula Oficial. Vai ficar no final, o meu e o da Renata, tá? Para você aí. E aí, era para ser 3 horas, foram 4. E aí Caramba. eu fiz bastante perguntas, instiguei bastante as meninas. Tinha um homem só, o resto é mulher, né? As mulheres procuram mais. E aí eu fui fazendo elas terem clareza da onde elas estão, o que é que elas querem para a vida delas, o que é que elas não querem mais e como que vai ser o 2026 delas. E o que está travando. A gente olhou muito para as feridas emocionais e o que está travando. Então elas ficam assim, coisa que parece que elas nunca ouviram sobre aquilo. Então não adianta você ir 10 anos num terapeuta, num psicólogo que não está te ajudando a chegar na raiz do que você precisa. Porque Sim. é bom desabafar, é bom conversar, mas a gente tem que ir lá na raiz resolver, gente. A gente tem que descobrir onde está, se é escassez, se não é escassez, se é crença de dinheiro, se não é. Porque às vezes a pessoa vai te falar ali no racional, mas está lá bem no fundinho. Por exemplo, eu vou contar para vocês uma coisa minha aqui. O meu avô morreu assassinado por causa de herança. Caramba. Então, inconscientemente, sem você imaginar isso, você não prospera, porque se eu ficar rico, Vou deixar herança. ou então eu vou ser morto. Uhum. E você não é racional, você não para pensar, nossa, eu não posso ficar rico, senão eu vou morrer igual meu avô. É meio que uma coisa que está inconsciente e você deixa de prosperar ou de ter riqueza, porque entendeu que riqueza traz morte, riqueza traz dor. Eu vi minha mãe chorando, eu vi minha mãe desesperada por causa da morte do meu avô. Então, isso você precisa trabalhar num terapeuta, num psicólogo que consegue de verdade te ajudar a ir descobrindo a raiz dos Com certeza. problemas. E a mesma coisa é na gestão financeira. Se você pega qualquer pessoa, porque depois da pandemia parece que tem um monte de terapeuta, um monte de gestor, um monte de coach, um monte de tudo, Um né? monte de coisa. Um monte de coisa. Acho que as pessoas não tinham nada para fazer e começou a fazer curso online. Então, você tem que procurar um profissional que de verdade consegue te ajudar, que de verdade Te sabe poupe tempo, né, no caminho. te poupe tempo. E procurar um mentor, procurar um gestor, procurar alguém que consegue te ajudar naquilo que você está precisando, é encurtar caminho. É literalmente encurtar caminho. Eu tinha um mentor, Lília, que ele falava o seguinte: para qualquer coisa que você quiser na sua vida, qualquer uma mesmo, você tem 2 formas de pagar por ela: com dinheiro e com o seu tempo. E a forma mais barata É com é dinheiro. com dinheiro. E quando a gente encontra alguém, presta atenção nisso, gente. Você encontra alguém que está disposto A dar o tempo. a dar o Cara, a tempo dele experiência de por um cara que dinheiro. viveu 20 anos daquilo que você tá começando a viver agora. Que preço tem isso? Entendeu? Então, porque É não. isso. Gente, é desafiador. Igual a Renata falou, eu sei fazer dinheiro de várias formas. Então, se eu escolhi mentorar e dar o meu tempo em troca de dinheiro, você tem que agradecer. Que bom que a Lília está disponível Pra para dar à ensinar. mente dela o caminho que ela traçou, né? Que ela já caminhou, que ela já trilhou, em troca de dinheiro. Porque nem todo mundo tá Porque nem disposto a todo isso. mundo está disposto. Tem gente aí que pagaria milhões para estar perto de algumas pessoas e essas pessoas não estão disponíveis por dinheiro. Então, isso é maravilhoso. A gente está no finalzinho. Você pode olhar para a sua câmera e deixar a mensagem que você quiser. Pode ser uma mensagem sobre financeiro, sobre negócio, sobre vida, sobre legado, sobre propósito. A mensagem que você sentir no coração de deixar para quem está ouvindo a gente. Claro. Fica à vontade e fala também onde que as pessoas te encontram, suas redes sociais, que Show. vai estar também na legenda, tá, gente? Olha, uma mensagem para deixar: seguinte, entenda sempre que a tua empresa existe para te servir, nunca o contrário. Que nenhuma família vale o esforço de um negócio, mas que se a gente consegue ter a mentalidade adequada, é perfeitamente possível a gente conciliar essas duas coisas, né? Com disciplina, com propósito, com integridade. Mas para isso, primeiro, tem o querer, o entender o
porquê você quer que seu negócio prospere. O porquê é importante para sua vida que seu negócio prospere. Sem isso, você vai ficar patinando, você vai sofrer, sua família vai sofrer, e isso não é bom para ninguém. E se eu puder te ajudar, né, nessa jornada, para mim vai ser um prazer. Quem quiser falar comigo, me seguir, né, eu estou sempre falando sobre... Cara, eu nunca falo só sobre dinheiro, estou sempre... Porque empresa, ela tem que caminhar junto com vida. Não dá para ter um sem o outro, porque a vida é agora. Ela não é para quando a sua empresa estiver num tamanho X, estiver numa lucrativa. A vida é agora. Eu tenho uma história de vida que me ensinou a duras penas sobre isso. Então, me acompanhe no meu Instagram, @RenataLamounier. E se eu puder te ajudar de alguma forma a encurtar esse caminho, a trazer essa leveza, essa lucratividade com leveza, pode contar comigo. Obrigada, minha linda. Passa rápido, né? Passa. Passa muito rápido, 1 hora já. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Volte sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Parabéns pela educação que você dá para o seu filho. Parabéns por esse coração, pela excelência no seu trabalho. Não foi à toa, né, que você foi lá receber o prêmio Top of Mind. Destaque aí em gestão financeira em Londres. Foi uma honra também poder estar lá com você. E parabéns, volte sempre. E a Renata falou, gente, agora para encerrar, que o dinheiro não vale a família que você perde, né? Então, assim, a minha mensagem final para você é: tenha o propósito claro da sua família, tenha o seu motivo claro, tenha o seu porquê claro. Porque aí você não vai aceitar propostas, nem clientes, nem dinheiro que não tenha a ver com o propósito da sua família e com o propósito da sua vida. E dinheiro é só dinheiro, gente. Tem muita gente apegada ao dinheiro de uma forma assim, que o dinheiro, em vez de te servir, você está servindo ele. Quando a gente aprende a fazer o dinheiro trabalhar para a gente, ele é um ótimo funcionário. Não é? Dinheiro é Mas só é um dinheiro. péssimo patrão. Um péssimo patrão. Tem gente que tem dó de comprar uma roupa num valor, tem dó de comprar um negócio. Dinheiro é só dinheiro, você faz mais, entende? E eu não tô falando de sair esbanjando, tipo, vamos gastar tudo mesmo. Mas dinheiro vem, eu aprendi isso com a outra Renata, Renata de Paula. Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro volta. Ele tem que circular. Tem. E você precisa ter sabedoria para fazer ele circular e lucrar. Então, entenda o seu porquê, valorize a sua família, saiba qual legado você quer deixar nessa geração e procure alguém para te ajudar a ter mais lucro e fazer o dinheiro ficar. Porque sem dinheiro também você não vive o seu propósito. Tem gente que fala dinheiro não traz felicidade. Aí eu ouvi alguém falando, que eu não lembro ser agora. Feliz sem dinheiro também é muito mais difícil. Não é? Que quem fala isso é porque não doou o suficiente. Tem que transbordar. O dia que você tiver vivendo uma vida boa e conseguir ter dinheiro para doar para outra pessoa que está precisando, para ajudar um projeto, você vai ver tantas pessoas felizes. Então, pensa nisso. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com mais pessoas que precisam aprender a fazer o dinheiro ficar. E eu te vejo do lado de cá.